Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Que Vida é a Tua, um episódio com o apoio da Pixel Studio, soluções multimédia e live streaming. Comigo, Daniel, então, está Cláudio Almeida. Cláudio Almeida, o homem que dá sempre aquele abracinho, aquele toque da praxe. Epá, aquele companheirismo. Eu não sei tu se um dia gostas vou habituar a isto. cada vez mais. Vais, um dia. É tentarmos todas as semanas. Um dia assim, quando eu for aqui uma carcaça já. Bom, aqui, e connosco hoje está quem? Bom, o Quem? nosso convidado de hoje cumpriu aquilo que muitos de nós sonhamos, que é ser jogador de futebol e não aquele jogador da bola, não é? Sim. Mesmo jogador de futebol à séria, jogou em clubes da Primeira Liga como o Nacional e o Vitória de Setúbal, também foi para o estrangeiro, já vamos falar sobre isso. Foi um campeão numa carreira recheada de bons momentos, mas também de grandes desafios, desde o choque de ver o clube despromovido da primeira para a terceira, até se calhar o jogo mais difícil da sua vida contra um grave problema de saúde, que ele, como um verdadeiro campeão, também venceu. E hoje passou de defesa esquerdo a consultor imobiliário, ou seja, agora tem uma profissão em que há dias em que vende uma casa, em vez de ter uma profissão em que havia dias em que dava uma grande casa. Senhoras e senhores, no episódio 21, com o número 21, Nuno Pinto. Olá, Nuno. Olá. Bem-vindo. Olá aos dois. Nuno, a pergunta da praxe, que vida é a tua? A minha vida neste momento foi como tu disseste, Cláudio. E deixa-me te dizer já que eu já dei mais casas do que vendi casas. Por isso, mas a minha vida agora é vender casas, como disseste. É um negócio que eu sinto-me bem porque gosto de falar com pessoas e este negócio obriga-nos a falar com pessoas e é onde eu me sinto bem. Só para clarificar aqui as pessoas que nos estão a ouvir e não estão a perceber bem, dar casas é um termo futebolístico. O Nuno não está efetivamente a doar casas. Assim, com o problema da habitação é melhor, senão amanhã tens gente à tua porta a dizer, mas porquê é que já não dás mais casas agora? Então Agora? Querem arrendar casas dos lutas quando este senhor está a dar casas? Como é que eu me descrevo, não é? E em termos futebolísticos, dar casas é dar golos. Mas isso já não dou mais. Aí são um bocado oferecidos às vezes, não é? Por isso é que se chama dar. Oh, Nuno, quando é que tu percebeste que o futebol seria mesmo a tua vida? A tua família viu esta paixão com bons olhos? Ou estavam constantemente a relembrar-te que nem todos podiam ser o Carlos Secretário que conseguiu ter uma carreira ao mais alto nível, mesmo não tendo um talento por ela? Quem me dera ter metade da carreira de secretário. Lá está, da carreira. Da carreira. Não era do talento, porque o talento acho que tinha mais do que ele. E não estamos a falar talento, é mesmo talento tudo junto. Mas desde menino, desde criança, desde que me lembro que sou pessoa, que sempre tive esta vocação para o futebol e que tive esta paixão pelo futebol. Lembro-me da minha mãe me pôr para deitar, para dormir, e eu tirar a almofada e agarrar mais bolas. Sempre, mas não foi, mas antigamente não é como é hoje. Hoje eu tenho o cuidado de dizer aos meus filhos, tenho 2 filhos e uma filha, mas já um que já tem 10 anos e que também joga a bola. Eu tenho o cuidado de lhe dizer estuda. Os teus pais faziam isso contigo? Faziam, mas não da mesma maneira que eu faço com os meus filhos. Também tive um pai que lutou pela nossa felicidade e não esteve tão presente como eu gostaria de estar e como eu gostaria que ele estivesse, porque a vida era difícil, a vida não era fácil, então ele não emigrou, mas estava fora da cidade para nos poder dar algum conforto e para nos poder dar uma melhor vida. E então era só a minha mãe e era a minha avó. E pronto, lembro-me que eles puxavam por mim e há pouco estava a brincar com o Cláudio. Por muito que eles puxassem por mim, eu não entrei em medicina por 3 décimos. Foi o 10º, o 11º e o 12º. Isto é em tom de brincadeira, mas sim, eles puxavam por mim. Nunca fui um excelente aluno, nunca fui, a verdade é essa. Porque sempre fui mais vocacionado para a bola. Mais para a bola. Oh, Cláudio, eu não sei quanto a ti, mas este episódio está muito perigoso ao nível dos termos, não é? Já temos aqui a expressão de doar uma casa. Sim. O Nuno, segundo as palavras dele, quando a mãe o punha para deitar, ele agarrava-se às bolas. Mas pensava que ele estava a dormir e ele agarrava-se às bolas, como a maioria dos adolescentes. Isso é verdade. Exatamente. É fácil que todos nós. É fácil todos esses derem esses jogadores de futebol, sim, quer dizer, havia equipas a dar com pau. O termo técnico é descobrir o corpo, não é? É assim que se diz. Estava na idade. Exatamente. Mas como é que foste? Pronto, é isso. Então tu estavas mais ligado ao futebol. Na altura, tu és da zona, tu nasceste em Vila Nova de Gaia, não é? Sim. Andaste ali, Boa Vista, Pasteleira, tu eras um tipo rígido. Mas a situação do Boa Vista e Pasteleira, eu comecei no Vila Novense, que é o clube lá de Gaia, que é o clube da minha cidade, que é o clube do meu coração. É o Vila Novense, porque é o clube onde eu cresci, onde eu
tive aquele, sabes quando tu entras e tens aquele sonho de ser jogador de futebol, mas depois tu entras naquele estádio e dizes assim, quem me dera estar aqui a jogar, era isto que eu queria. E então foi ali que deu aquele primeiro clique de ser profissional de futebol, foi naquele clube. E continuas, porque depois tu foste Nacional, Vitória de Setúbal, mesmo Sim. assim continuas a olhar para ali e Vila a dizer, Novense, epá, porque é ali perto da minha primeiro casa, amor, não é? é ali perto do meu bairro, é ali mesmo que eu comecei mesmo, foi ali. Depois, claro, tem o Vitória de Setúbal, que é o clube que eu mais gosto. Ali é o clube do meu coração, que é um bocado à parte, porque anda nos distritais, não é um clube que tu possas dizer assim, epá, tem que ser campeão, não, é um clube que anda nas distritais, e infelizmente, e o Vitória de Setúbal é o clube do meu coração, é o clube que eu gosto mesmo. Mas ali do Vila Novense eu saio para o Boa Vista, e essa situação do Boa Vista e Candal é porque nós no Boa Vista tínhamos duas equipas, a equipa A e a equipa B. A equipa A era dos mais velhos e a equipa B era dos mais novos. Só que a equipa B jogava sempre num campeonato distrital. E então, para eles nos darem alguma competitividade, eles criaram este do Pasteleira, sendo a nossa equipa B do Boa Vista. Para quê? Para podermos jogar todos no Nacional. E quando jogava Boa Vista Pasteleira, que eram a equipa A e a equipa B, haviam alguns jogadores que não podiam jogar. Nomeadamente os que tinham mais qualidade, os responsáveis da equipa diziam o Nuno, o António, o Manel e o Joaquim não podem jogar este jogo. E a gente não jogava. Sim. E o Candal fazia-se igual, que é para todos os anos nós jogarmos no Campeonato Nacional. Ok. E explica-nos lá o que é agora, está tão um jogador que passou pelo Boa Vista, ainda por cima épocas, apanhaste já em Pacheco e tudo, não é? O meu primeiro treinador. O que é, no Pasteleira também, quando tu andavas lá, já mais velho, andava lá um miúdo novo também, um tal de Bruno Fernandes, que também, Sim. Também quando a coisa aperta não é fluxo cheiro. O que é esse ADN Boa Vista que vocês saem de lá todos prontos a entrar num bar e aviarem toda a gente? Mas ainda hoje é assim, sim, mas ainda hoje é assim. E a cultura do Norte, e eu sou do Norte, a cultura do Norte é assim. E eu posso dizer, quando nós jogávamos as fases finais para apuramento de campeão, normalmente era Porto Boa Vista lá de cima e daqui de baixo do Sul era Benfica Sporting. E a gente quando jogava contra o Sporting e contra o Benfica era mais na qualidade, era mais no passe, era mais na posse de bola. Nós ali era na raça, ali tínhamos qualidade, jogávamos bem à bola, mas a gente perdia, era na raça. E tu vês hoje os jogos do Porto, vês os jogos do Boa Vista, é na raça. Alguma vez te aconteceu estar no Vitória ou num clube cá mais em baixo e tens de dizer aos teus colegas, deixem de ser maricosos, dê-lhes fruta a sério. Não era preciso porque eles sabem que jogando contra as equipas do Norte, eles sabiam, ou são tão duros quanto eles, ou vão-se aleijar, ou vão-se magoar. E tínhamos que ser duros. Mas repara que esta malta rija, mas depois batiza o clube de Pasteleira, não é? Não, mas isso... Então vou-te lançar um desafio. Oh meu Deus. Vou-te lançar um desafio. O Pasteleira é um dos piores bairros do Porto. Pois, ok. E se tu estás atento, ou se não estás, a seguir vamos fazer aqui uma pesquisa, e tu provavelmente já viste nas notícias aquilo do céu aberto. Exatamente. É no bairro da Pasteleira. Exatamente, na Pasteleira. Por isso eu convido-te a ires com essa cor lá ao bairro da Pasteleira. Há lá daltónicos ou não? Provavelmente há. Pois, sabes que eu mexo... Mas provavelmente vinhas só com o que tens por dentro. Eu mexo-me... E quem sabe? Quem sabe? Eu mexo-me melhor nas pasteleiras cá do Sul, sabes? Eu sou de Chelas e por aí fora, portanto, normalmente a malta que é destes baixos... Não, mas ali aquele bairro, é que o campo, é porque depois, onde a gente treinava, vocês provavelmente conhecem o estado do Bessa, e em frente tinha a escola, que é a escola onde eu andava, certo. E por trás da escola tinha um campo de terra, que era onde a gente treinava. Okay. Só que aquilo fizeram agora uma grande avenida, então aquilo teve que ir abaixo. Então eles tiveram que arranjar soluções, e as soluções que arranjaram foi essa. Competirmos todos no Campeonato Nacional e adquiriram, entre aspas, certo. Por empréstimo um clube, foi o Pasteleira, que o campo é no meio do bairro. Certo. Okay. E a vida era, ou seja, já era complicada nessa altura, já era duro. O futebol também era o desporto também era um meio de fugir a outras coisas? Sim, sem dúvida. Sem dúvida nenhuma, porque o sítio onde a gente vem, ou melhor, de onde eu venho, é propício a outras coisas. E felizmente tive o futebol como refúgio, tive a minha família e os meus pais
que sempre me deram, e a minha avó, sempre que me deram alguma educação, e também tive alguns exemplos em casa pelos caminhos que eu não podia ir. Por isso juntou-se tudo e consegui fugir. E depois, na fase mais crucial da minha vida, apareceu a minha mulher. Com 18 anos apareceu, conhecia, e também me conseguiu tirar dali de outros caminhos. Essa rede que não é fácil. Hoje em dia eu chego lá onde mora a minha avó e as pessoas já dizem: não, podes deixar os vidros abertos, não te preocupes, que a gente fica aqui e toma conta do carro, não te preocupes. E essas mesmas pessoas foram aquelas que também não me deixaram entrar noutros caminhos. Disse assim: não, Nuno, tu não podes fazer isso. Vai jogar a bola, vai para outros sítios, tu não podes estar aqui porque tu tens um caminho a percorrer e não é este. Essa rede e esse talento também te ajudaram? Também me ajudaram. E hoje em dia não tenho muito contacto com eles porque a minha vida passa-se cá em baixo, mas quando vou lá em cima à minha avó, eu posso deixar o carro completamente aberto, com notas de dinheiro ali que eles não vão fazer nada. E ficam ali a guardar o carro. Tiveste mais sorte que o Quaresma, que te parou o Lamborghini e levaram o dinheiro e o carro. Provavelmente se eu tivesse um Lamborghini também faziam a mesma coisa. Mas não tem. Exatamente. Olha, os para-choques estão bom aqui para o meu ponto. Sim. Tu há uma fase que chegas ao Trofense. Sim. É? Pronto. E tu consegues, tua equipa na altura, subir pela primeira vez à primeira divisão. O clube nunca tinha subido e depois desceu, não voltou a subir. O que é mais entusiasmante? É jogar um jogo na Primeira Liga, como jogaste pelo Vitória e pelo Nacional, ou a farra da noite em que consegues subir à Primeira Liga? O que aconteceu na Trofa nessa altura? Cláudio, eu vou-te dizer uma coisa. Eu tenho uma carreira bonita, mas eu acho que ganhar é sempre ganhar, seja em que divisão for. E a festa de ganhar e a festa de fazer história é a festa de fazer história. Aquilo é surreal. A Trofa parou, é uma cidade pequena, parou. Não houve saídas à noite. Não, pois, o que se passa na Trofa fica na Trofa. O que se passa na Trofa. Não, mas não houve saídas à noite. Os nossos familiares entraram dentro do autocarro, que é o autocarro aberto, fomos dar a volta pela cidade. E é indescritível, é fantástico mesmo. Primeiro porque ganhas, e o sentimento de quem ganha, a cara de quem ganha nunca é igual à de quem perde. E depois é o sentimento de fazer de história. É fantástico. Eu joguei muitos jogos na Primeira Liga, mas aquele momento é aquele momento que tu ganhas e não há outro pensamento. Não foram sair à noite, mas houve um júnior do Trofense que nunca voltou a aparecer. Exato. Mas acho que ele não apareceu porque ele ficou na parte de baixo. Está lá esquecido ainda. Está lá, acho que foram buscar da semana passada. Olha, Nuno, qual é que consideras para ti aquela que foi a maior loucura que cometeste na tua carreira futebolística, para além de ir jogar na Ucrânia, não é? Que já nem... É essa mesmo. É essa mesmo, foi a Ucrânia. Onde é que eu estava com a cabeça? Que aquilo pois... Recebes o convite e como é que tu pensas? Exato. Olha, por que não? Não é? Estão precisando de dar. Não, porque primeiro, há uma história também gira. Primeiro tu sais, primeiro Bulgária, conta-nos essa história, porque é Bulgária, Ucrânia, cada vez para mais longe, cada vez mais complicado. Roménia também, não foi? Sim, Roménia, mas depois isto é vir para cá, que é vem para a Roménia para depois vir para cá outra vez, de vez. O Nuno está a fazer um Interrail que correu mal. É isso, exatamente. Não, exatamente, é isso. Vocês sabem... O que é que foste fazer a outra ponta da Europa? Vocês sabem, o que move o futebol, em 95% dos jogadores, é dinheiro. Claro. Não há outra. Até que é uma carreira curta, não é? Portanto, não há outra. Podia estar aqui a dizer, vou experimentar. É mentira. Dinheiro. Os outros 5% é o Ronaldo que vai para a Arábia para tentar mudar a mentalidade das pessoas. Não, mas há jogadores que preferem até estar num sítio que estão confortáveis e até tinham propostas do outro lado e até não vão. Certo. Claro que como vê o Ronaldo neste momento, foi dinheiro. É normal. Na minha opinião. Sim, mas mesmo tu para a Ucrânia e para esses países também foi porque é determinada quantia, não é? Se fosse exatamente. Não foi. Eu quando fui para a Bulgária, eu no ano antes podia ter ido para a Ucrânia. Não sei se me fiz perceber. Eu fui para a Bulgária, eu saí do Nacional para a Bulgária. Mas no ano antes eu tive uma proposta para ir para a Ucrânia. O presidente é que não me deixou ir. E era muito mais vantajoso do que na Bulgária. Só que depois ali foi a situação. Chego a casa, sento-me a esta probabilidade, a esta possibilidade. Falei com a esposa, já tínhamos a menina, falei com a esposa, a carreira é curta. Ali, naquele momento, era onde havia dinheiro. Vamos, não vamos? Vamos. Falei com o empresário, siga.
Arranquei, cheguei lá, pá, fui super bem recebido e depois estamos a falar de um clube, que o Levski de Sofia é como o Porto Benfica aqui, ou o Sporting, um clube grande, onde a gente fosse, estádio cheio. Aí correu muito bem na Bulgária correu muito bem, foi, por incrível que pareça, foi o clube, tirando o Vitória, foi o clube que mais prazer me deu jogar, mas acho que foi uma das piores decisões que eu tomei na minha carreira. O que é curioso, porque tu tiveste prazer a jogar com o pé todo escavacado. Sim, com o pé partido. É que é muito estranho, foi o clube onde eu mais gostei de jogar porque tinha um pé que estava Não, mas todo... quando eu digo isto, Cláudio, tu tens noção o que é tu entras num estádio. Aqui eu só tinha noção 3 vezes, que era quando jogava contra o Porto, Benfica, Sporting, certo, na casa deles. Lá era todos os jogos. Todos os jogos, então quando se juntava Levski de Sofia, CSKA, aquilo tinha que ser um estádio nacional, com a bancada cheia, mas entrelaçada. Eles tinham que meter espaços entre adeptos, só eles partiam tudo. Não, era demais, eles partiam tudo. Eu lembro-me, o primeiro derby que fiz, a minha mulher foi, e depois aquilo é cavalos, é polícias de choque, é aquilo, é demais, é mesmo demais, porque eles são malucos. Eles são malucos mesmo. E aquilo divide o estádio a meio, o estádio é assim, e eles dividem o estádio a meio. Deste lado é adeptos do Levski, do outro lado adeptos do CSKA. E a minha mulher teve a feliz ideia de ir equipada de Levski com a menina para o lado errado. Para o lado errado. E depois teve que vir com 30 polícias, porque isso estava demais. Portanto, aquilo era meio futebol, meio gladiadores. Não, depois eles não se pegavam, porque está ali a polícia a dividir, eles não se pegavam. Mas se não houvesse isso, era local entornado. Partiam tudo. E tu jogas, portanto, tu partes o pé. Eu parto o pé lá, sem saber, porque eles a mim diziam que eu não tinha nada e eu tenho que respeitar os médicos. Mas eu lembro-me disso, eu chego lá em janeiro. Portanto, não esse médico conseguiu os tais 3 décimos que te faltaram, não é? Os 3 décimos para ir embora, que no ano a seguir foi embora. Foi, mas já eram todos gajos porreiros, eram todos... Porque havia muita ideia também na Bulgária e nesses países de que os estrangeiros vão lá só para sacar dinheiro, não é? Sim. Portanto, tu queixavas-te de uma coisa e ele, olha... E que não deixa de ser um bocado verdade. Que não foi o meu caso. Não foi o meu caso, porque depois dali eu queria continuar porque o que nos faz mover é mesmo o dinheiro, e se a gente consegue amealhar muito dinheiro enquanto jogas futebol, depois quando deixas consegues investir aqui ou ali, e vais tendo sempre alguns rendimentos que te deixa confortável pelo menos por um bom período de anos. Não quer dizer que seja até o final da tua vida, mas por um bom período de anos. Esse sempre foi o meu pensamento, aliado ao não gostar de perder, ou aliado ao nunca deixar ficar mal a pessoa que me dá a mão ou que me dá a oportunidade. E cheguei ali, e como estava-te a dizer, eu cheguei em janeiro, depois nós tínhamos, como na Bulgária é muita neve, nós tínhamos que ir sempre fazer uma pré-época fora. Então íamos ao Chipre, ou era Turquia, mas naquele ano foi no Chipre. E nós fomos para o Chipre e os primeiros 15 dias é só corrida. É só saltos, corridas, cones, vais para a frente, para trás. Depois eles dão-nos 4, 5 dias de folga e eu vim a Portugal e depois voltei ao Chipre. Ali depois é só jogos. Mais 15 dias, 10 dias, mas é só jogos. E no último jogo, um jogo de treino, eu vou a fazer o passe, a bola não entra, do rodopio, o gajo dá-me um toquezinho e quando dá o toquezinho eu senti ali a instalar qualquer coisa. Fui para o hospital, raio-x, não tens nada. Aquilo não inchou muito, ficou tudo preto, mas não inchou muito. Mas eu não conseguia treinar. Isto é verdade. Eu levantava-me todos os dias, eu sentava-me na cama e tinha que mexer o pé, porque eu não conseguia. Parecia que tinha facas ali, a minha mulher chamava-me maricas. E eu dizia, o que é que tu queres que eu faça? Eu não consigo andar. Venho tão longe, agora nem sequer me meto o pé no chão. Ou sim, não consigo. E as pessoas, os adeptos, algumas pessoas começaram a duvidar se eu realmente tinha o pé partido ou não, mas eu para jogar tinha que levar 2 injeções no tornozelo porque eu não conseguia mesmo. Não conseguia. Ele se calhar não é nada. Bom, mas todos os domingos... Sim, todos os domingos, e as coisas acabaram por correr bem pessoalmente, porque eu cheguei lá, que nós estávamos em terceiros, acabámos em segundos, mas as coisas acabaram por correr bem pessoalmente, e no fim, para vocês perceberem, no fim, nós ainda fomos fazer 5 dias à Disney, em Paris.
Vocês sabem o que é Disney. Sim. São 15 km por dia a andar. Eu pensei que iam também para lá para correr e para salto. E eu quando chego, eu todos os dias batia, e a minha mulher chamava Maricas. Todos os dias me chamava Maricas. E eu disse, pai... Vai buscar aí, já. Não, mas... Mas para andares na montanha russa? Não, mas eu depois chegava à conclusão, ou chegava a duvidar e assim, se calhar ele tem razão, se calhar são Maricas mesmo. E depois fui ao Porto uma semana e depois voltei à Bulgária. E foi aí que eu fui fazer uma ressonância quando cheguei e tinha o pé partido. E a partir daí passaste a ser um herói? Passei a ser o herói. E o médico na altura disse, não, fazer uma endoscopia, tiras isso aí, esse bocadinho do osso partido e no mês e meio estás. Depois quando vou ao médico especialista, ele disse, não, tu és maluco, isto nunca podes tirar. Se tirares esse pequeno osso, nunca mais vais ter estabilidade no pé. Tens que meter um parafuso, a fixar o osso, 5 meses no mínimo. Se calhar, afinal, então, aquele senhor afinal, também não conseguiu os 3 décimas. Ele conseguiu entrar em medicina. Não, eu se calhar pagou foi o curso, de certeza. Sim, portanto, a Bulgária era mesmo fascinante. Tu jogaste com o pé partido. Tiveste ali médicos que deram um apoio espetacular ao ponto de quase de acabarem com a carreira. Portanto, tu tiveste mesmo que gostar muito daquilo. Não, gostei. E depois vais para a Ucrânia. A Ucrânia, eu fui receber... Eu para a Ucrânia fui receber o dobro do que recebi na Bulgária. Por isso, era uma escolha... Sim. Não mas era óbvio. Receber durante pouco tempo, porque eu recebi para aí 4 ou 5 meses, não recebi mais. Eu assinei 2 anos e meio. Quando cheguei, eu fui ter com eles à Turquia e quando cheguei à Turquia já começavam ali em Kiev, já a guerra, já bombas, eu ei caramba. Só que a cidade onde eu fui era pró-russa, tinha muitos russos e sempre me disseram, não te preocupes que ali não se passa nada. Pronto. Quando foi o dia de voltar à Ucrânia, o aeroporto está fechado. E então vocês estão a imaginar o que é. Eu, neste país, tão bonito, tão acolhedor, que não se passa nada, chegar à Ucrânia, o aeroporto fechado, e só ver lá os polícias só se via os olhos, mais nada. E siga, ia a dar-nos caminhos, e depois chegámos lá fora do aeroporto, só tanques. Já se fala, o que é que eu estou aqui a fazer? Já estou fodido. O Nuno pensava, estes gajos levam aqui a defesa muito a sério, pô. Isto assim não é autocarro é para mim, tens de pôr o tanque à porta. Estava a tanque à porta, é que esses guarda-redes são demais. Não, mas nós tínhamos prémios de jogo que eram metralhadoras. Ganhaste o jogo, pega, 2 metralhadoras. Estou a brincar. Quer dizer, não sei, não digo nada. Não, estou a brincar. Olha, eu tenho que aproveitar a oportunidade de ter aqui para fazer uma pergunta, que é, o que raio é que leva os jogadores de futebol naquelas bolsinhas que tanto gostam de andar sempre com as baixo do braço? Não é? Uma pessoa vê os jogadores sair do autocarro e vem sempre uma bolsinha, que eu nunca vejo mais ninguém a usar. Uma pochete, uma mariquitas, não é? Ali, olha, eu acho que eu nunca usei isso. Estás a falar daquelas... Uma bolsinha mas ali levas o perfume, levas o desodorizante, levas mas agora já são mochilas e às vezes umas... Cada vez está maior. O que é que vocês começaram... Sim. O que é que estes levam agora que tu não eu neste último ano já estava a pensar em ser consultor, então eu ali já levava os contratos. Já tinha os contratos. De serviço, não é? Não, mas ali, a mochila, porque se calhar é mais prático. Se calhar agora já mudou a moda. Aquilo é de modas. É só por beleza. É de modas. Por falar em mochilas e malas, no Vitória, em 2017, tu vais jogar ao Porto e empatas 1-1. Um jogo que seria normal, mas que anda muito na berra agora, porque há para aí suspeitas de fraude fiscal por parte do Benfica. Portanto, vamos lá saber e só cuidado com a forma como dás esta resposta para não magoares muito os nossos corações benfiquistas aqui dos dois. O Benfica ofereceu uma mala com dinheiro para vocês ganharem ao Porto e se sim, porque é que vocês só empataram? Não gostas de ganhar dinheiro, é? Olha, eu já ouvi isso, como é lógico, já várias pessoas me ligaram a perguntar. Isso é perfeitamente normal. O que eu acho é que aqui no futebol português, tudo que mexa com Porto, Benfica, Sporting, parece que explode qualquer coisa. Eu, infelizmente, não recebi, mas se o Sr. Rui Costa ainda estiver disposto a dar-me, eu não me importo nada de aceitar e faço os descontos. Faço os descontos que tiver que fazer, porque se houve mesmo, eu não recebi, então se houve, eu acho que estou no direito de receber. Então se o Sr. Rui Costa quiser sentar para falar comigo, a gente senta-se. Nem é preciso retroativo. Era muito giro, os jogadores de Vitória juntarem-se, faziam os lesados da mala. Tipo, falar para papá, eu não recebi nada. Eu não recebi, portanto, mas se eu quiser, eu não me importo de fazer os descontos. Pronto, mas voltar-te nunca, não é? Também, muito bem. Sim, exatamente. E se eu como não recebi, estou no meu direito de receber, a gente faz os meus descontos, não tem problema. E se ele quiser...
Pronto, é sempre bem-vindo. Ainda por cima, agora, depois do fim da carreira... Sim, agora é que sabia bem. Agora é que sabia bem. É chamado viver do rendimento. Agora é que sabia bem. Na altura pensavas, agora falando de dinheiro ganho legitimamente, tu já pensavas, porque há muito esta pergunta para os jogadores, não é? E tem a ver também com a própria mudança da vida que a pessoa vai percebendo. Houve alguma altura em que estavas a jogar e que tu já pensavas nessa mudança de vir e dizer isto não vai durar para sempre e pá, deixa-me pensar em alternativas ao pôr de lado, ou tu estavas concentrado naquilo e dizias, pá, quando chegar à altura, depois nós vemos? O pôr de lado, eu acho que todo o jogador põe. Depois, claro, há aqueles que recebem 10 e metem 1000, há aqueles que recebem 5 e metem 100, há aqueles que não metem porque não conseguem meter, mas eu acho que todo o jogador... Portanto, essa ideia que o jogador estoura tudo não é... Não é todos, atenção, não são todos, mas a grande maioria deles pensa em ter de lado e mete de lado. Agora, o que vai fazer, o que deixa, eu acho que só começas a pensar no fim, quando começas a dizer assim, será que eu vou renovar mais um ano? Será que não vou? E agora o que é que eu vou fazer? Aí começas a pensar. Agora com 28, 30, eu acabei a minha carreira com 35, eu até aos 34 anos não pensei o que é que ia fazer. Podia ter algumas ideias, podia pensar o que é que eu gostaria de fazer, mas nunca fiquei, é isto que eu quero fazer, ou e agora? Não. Depois no último ano no Vitória, quando eu percebi que não ia renovar, aí sim, aí começas a pensar o que é que vais fazer, o que é que não vais, o que é que tu gostas mais, o que é que tens que experimentar, porque há coisas que tu podes pensar que gostas de fazer, mas depois experimentando é uma coisa que metes fora, pá, não gosto disto. Sim. Agora, acho que a grande parte dos jogadores mete de lado, acho. Pronto, fica a ideia. Fica a ideia. Ainda bem. Agora muito, não estamos a falar que mesmo na Primeira Liga, não ganham todos como ganham os jogadores do Porto, Benfica, Sporting. Exato. Porque às vezes há a ideia muito errada, porque toda a gente pensa, jogou na Primeira Liga, isto foi carregadinho. É mentira. Há jogadores conceituados na Primeira Liga que recebem 3 mil euros e atenção, é muito dinheiro, mas para uma carreira curta, não é muito. Não é grande coisa. Não, e depois também há muitos casos de jogadores que efetivamente até são certinhos a pôr esse dinheiro de lado para ter um futuro melhor e depois acabam por ser mal aconselhados financeiramente. Exatamente. Perdem tudo também. Que hoje em dia já tens 1001 coisas para fazer que há uns anos atrás não tinhas. Sim. Há uns anos atrás fazias o que tu entendesses. O que tu entendesses fazer, fazias. Hoje não. Hoje o empresário já chega à tua beira, já te diz, olha, ganhaste isto, mete isto de lado. Quando atingis este valor, vamos fazer isto. Antigamente há muito isso, também essa ideia que os empresários só aparecem quando é para pôr transferências para ganharem o dinheiro. Yeah. Não é, ou seja, já existem, os empresários já têm essa preocupação, ou seja, ajudar também o jogador. O empresário aparece para ganhar dinheiro. Ponto final. Claro. Mas depois, quando ganhas dinheiro, tem que te aconselhar. Okay. Ou seja, eu agora sou empresário, chego à beira do António, vai assinar um contrato de 100 mil euros por ano. Eu chego à beira dele e vou aconselhá-lo, porque dentro das empresas há sempre o gestor financeiro. E esse gestor financeiro vai dar aconselhamento ao jogador. Não vai dar a todos, porque uma pessoa que ganha 1000 euros por mês não é a mesma coisa que uma pessoa que ganha 10 mil. Certo. Qual é que o empresário vai se preocupar com o de 1000 ou com os 10 mil? Isto a ser frio, vai se preocupar com os 10 mil. Sim, mas é o que é, não é? Sim, é ser frio, estou a ser frio e é a realidade, O de 1000 euros ainda não está no patamar que o empresário se vai preocupar com o que está de 10 mil. A não ser que ganhe 1000 euros, está a fazer uma época e a seguir vai renovar um contrato que vai ganhar 200. Como é que tu distingues o trigo do joio? Houve uma altura em que tu também não tens empresário e de repente saltas, não é? E de repente de certeza que aparece gente a dizer eu não, é pá, eu Nunca tive um empresário assim concreto e sempre que aparecia alguém que me dizia que ia fazer negócios, e é tipo o negócio das casas. Quando eu vou a angariar, eu não te prometo que vou vender a tua casa. O que eu te prometo eu prometo que eu vou trabalhar arduamente para vender a tua casa. Só que o empresário não. O empresário chega e diz, eu prometo que te meto. Prometes? Está prometido? Então está. Então assim te uma procuração de 2 semanas. Se me prometes, em 2 semanas resolves as coisas. Boa. Só. Porque se eu chegar à tua beira e te disser, Cláudio, eu prometo que eu vou-te vender a tua casa. Se prometes, então pronto, então olha, assinamos um contrato de 2 semanas, 1 mês. Chega. Não dá exclusividade para a vida toda. Então, olha, chega. Estás a perceber agora? Eu não gosto de nem nunca pensei em ser empresário porque não é mesmo a minha vocação. Mas esses que me apareciam a dizer, faça, eu aconteço, que apareceu quando fui para a Roménia, foi um empresário de Israel
que me ligou e disse-me: Nuno, eu preciso que tu assines comigo que eu vou-te meter na Roménia. Mais um. Eu disse: ok. Chamava-se Riffman. Eu disse: ok, Sr. Riffman, tudo bem. Então, olha, o que é que você precisa? Não, preciso. Não, vou assinar por si. Porquê? Você tem a certeza? O treinador ligou-me, quer. Disse: ok. Então, passe-me uma procuração que durante 2 semanas você tem exclusividade para aquele clube. E eu, vou ser sincero, pensava que era mais um. Sim. No dia a seguir ligou-me de madrugada: Nuno. E um gajo atendeu: já está no teu mail a proposta. E eu fui ver a proposta, tudo direitinho que a gente falou, só que faltava uma coisa: carimbado. Porque não basta só assinar, tem o teu carimbo. Eu voltei-lhe a ligar e disse: Riffman, faltou o carimbo, dá-me 2 horas. E passado 3, 4 horas, carimbo. Está ali a proposta. E é assim que se faz. Para que é que uma coisa é ter um empresário que eu confio e que já me ajudou e que fez e que lutou por mim. Pá, não faz sentido agora eu, por um momento ou outro, fazer isto. Mais uma vez vou transformar para as casas, que é onde o negócio que eu estou agora. Eu tenho a casa do Cláudio à venda. Se aparecer um gajo de outra imobiliária, eu não vou fazer a partilha. Porquê? Porque o mais importante é o Cláudio. É vender a casa do Cláudio. Não é eu ganhar 10 e o outro não ganhar nada. Se eu puder ganhar 5 e o outro ganhar 5 claro. E vender a casa do Cláudio, está feito. Só para quem nos está a ouvir, isto não é metáfora e um exemplo, está mesmo a vender a minha casa, é um T4 duplex da Quinta do Anjo, se quiserem, muito interessante. Uma ressalva, top, grande casa, se quiserem. Se quiserem. Eu poderia ter aproveitado aqui este momento Cláudio, deixa só no fim o meu número. Exatamente. Se me ligarem. Estranho que se me falarem se me disserem assim, então, como é que achas que seria a casa do Cláudio? Eu pensei, se calhar top, não deve ser. Isso é que é o bom. Mas isso é que é o bom. É as pessoas pensarem como é que será a casa do Cláudio. Exatamente. A curiosidade faz com que... Ir lá ver. Para mim é um buraco, para mim seria um buraco. Mas acredito, não é. Não é. Não é mesmo. Olha, vamos ao tempo, vamos à vaca fria. Pá, temos de ir. Agora dizes o nome de uma vamos pessoa. aqui à vaca fria. Sim. Uma pessoa. A Luísa. A Luísa. Tu, em dezembro de 2018, é-te diagnosticado um linfoma. Isto é meio do campeonato, tinhas acabado até de perder um jogo contra o Benfica do Rio Vitória, que na altura ia em 4º lugar do campeonato e não jogava nada. Portanto, voltando a ti, ficaste surpreendido quando descobriste que tinhas um cancro ou pensaste, realmente para perder com este Benfica eu vi logo que devia estar muito doente? Por incrível que pareça, Cláudio, eu joguei contra o Benfica e já sabia que tinha. Já sabias? Sabia. Porque aparece sempre nas notícias que foi na semana a seguir. Foi porque eu vou-te explicar. Isso foi... causou algum espanto porque eu tinha aqui um gânglio muito inchado. E o normal é, acontece, incha, alguma infecção, numa unha, uma porrada que tenhas levado, incha. E eu falei com o doutor, porque aquilo já estava com algum tempo assim. E é normal aquilo inchar e desincha. Normal. E o que é certo é que aquilo estava a inchar. Inchar. Não parava. E não parava. Não é, atenção, não estamos a falar de uma grande bola, estamos a falar de uma bolinha, como um gajo é desportista, notas, metes-te o pé, és magrinho, tens os músculos todos e ali notas um alto. Estava começasse a reduzir, não estava a reduzir? E não reduzia. E ali surgiu alguma desconfiança. E eu falei com o doutor e fui fazendo alguns exames. Até que nós, antes do Benfica, jogamos com o Penafiel. Penafiel para a Taça de Portugal. E nessa semana eu fui fazer uma biópsia. E eu, quando fui fazer a biópsia, eu já sabia que eu estava todo fedido. Já sabia. Mas pronto, ainda tinha aquela esperança de, eu não estou cansado, eu faço a minha vida normal, eu estou bem, não perdi peso, estou bem. Ainda tinha essa esperança de... E a biópsia, por norma, demora-te 2 semanas, 3 semanas a saírem todos os resultados. Só que jogador profissional, Primeira Liga, e eles conseguem sempre dar um avanço. Uma prioridadezinha. Na semana seguinte jogámos com o Benfica. Eu, se não me recordo, se não me engano, foi um sábado. Exatamente, sábado. E eu, na sexta-feira, estou lá nos corredores a fazer as massagens, a tratar de mim antes do treino. E ouço, depois do treino, e ouço o nosso doutor a falar com o fisioterapeuta, a dizer assim, olha, seu o pré-relatório do Nuno. E confirma-se, ele tem mesmo cancro. E eu ouço, só que foda-se agora.
epá, vou para casa, calei-me, vou para casa, e o meu pensamento foi, olha, foda, jogo contra o Benfica, e depois paro e recupero. E assim foi. E joguei contra o Benfica, já sabia que estava assim. E depois, domingo, folgamos. Segunda-feira, quando estou pronto para treinar, o doutor chama-me e diz: Nuno, precisamos de falar. E eu assim, doutor, já sei. Já sei, eu ouvi-o a falar na sexta-feira, já sei. E ele explicou, disse. Já tinha consulta marcada no IPL de Lisboa. Depois foi tudo um processo normal. Um processo de fazer os exames todos que tive que fazer, ver a dimensão da lesão, ver a dimensão do cancro. Tudo normal. E depois comecei a fazer os tratamentos. Quando tu disseste logo, vou muito pragmático, vou jogar contra o Benfica, depois paro, recupero. Não tiveste aquele momento, há sempre aquele choque inicial de pensar, pá, porque eu, não é? Porque... Claro, e sabes porque é que eu não tive o choque? Porque todos os exames que eu fui fazendo durante 2, 3 semanas me indicavam que eu estava doente. Não foi uma surpresa, não foi aquele choque. Não foi. Primeiro começa com o papo aqui, depois já os exames que tu vais fazendo que não te dizem que não, mas pedem-te não mais. te dizem que sim, mas pedem-te mais. E vais, e depois vais. E depois quando fazes a biópsia, que é um exame que nenhum jogador profissional tem que o fazer, porque há muitas coisas que tens que fazer, a não ser que haja mesmo aquela desconfiança. Claro. Tem que ser. Então foram-me dando passos, foram-me dando indicações que eu realmente estava doente. Por isso não foi aquele choque de "ei, tiraram-te o chão". Não foi. Não foi para os meus pais, porque os meus pais não lhes contei. Contei-lhes quando fiquei doente, foram para a minha avó, então foi para várias pessoas da minha família, mas depois o apoio que eu tive sempre me deu forças para continuar e... A tua rede, né, que já tinha ajudado, apareceu novamente. Foi fantástico o apoio. Mas de uma forma geral, a reação do mundo do futebol surpreendeu. Até porque normalmente, não é? Tipo, houve aqui uma situação que as pessoas comportaram-se todas de uma forma muito saudável por estás doente. Quando no futebol é precisamente ao contrário, não é? Quando toda a gente está saudável, as pessoas parecem que estão meio doentes e comportam-se como se fossem doentes. Por incrível que pareça, o futebol tem estas quesilhas, Porto, Benfica, Sporting principalmente, mas depois vais ao Vitória com o Passos Ferreira, depois vais ao Passos Ferreira com o Vitória, há estas quesilhas todas, mas depois quando é para se unir a uma causa, não há melhor que o futebol. Mas é que, garanto-vos mesmo, não há melhor que o futebol. Para se unir, não há futebol. Eu estávamos a falar, eu estou inserido num grupo que é o Futebol Solidário, e para ajudar pessoas de várias formas e feitios. Ainda agora ajudamos uma causa que era contra o cancro, ainda agora recebemos mensagens de pessoas que têm famílias e conforme está o país não têm o que comer e a gente ajuda de maneira... E o que é que achas que a gente faz para ajudar, para angariar alguns fundos? Não se mexe com muito dinheiro, porque tudo que se mexe com dinheiro eu acho que dá merda, por assim dizer, dá merda. O dinheiro que se mexe é, precisamos de quanto? 50, está aqui 50, vai comprar. Precisamos de quanto? 100, está aqui 100, porque tudo que mexe com acima, acho que dá confusão. E a gente faz o quê? Jogos solidários, futebol salão. Se fores cantar, mais ou menos. Se fores dançar, mais ou menos. Se fores jogar futebol, toda a gente vai. Pois. Toda a gente vai. Toda a gente vai, toda a gente vai, toda a gente adere. Se me perguntares, como me perguntaste, surpreendeu-me? Surpreendeu-me. Surpreendeu-me muito. Não estava à espera, porque tu estás ali num momento em baixo e não estás à espera que toda a gente te ligue, que toda a gente nos jogos façam-te uma homenagem com uma camisola. Eu recebi camisolas de todos os clubes da primeira e da segunda liga. Com o meu nome, a dizer força, com vídeos. Foi... Tu recebes mesmo toda a gente. Há um vídeo, até uma mensagem que te emocionou no dia quando tu estás a começar os tratamentos, não é? Isso foi outro vídeo. Quem é que te manda esse... Isso foi um vídeo do melhor jogador do mundo. Mandou-me um vídeo a dar-me força. Não estava à espera. Foi um dos momentos que eu mais me emocionei. Porque realmente não estava à espera. E recebo o vídeo dele e é impactante. É impactante porque estás num momento em baixo e recebes aquela lufada de ar fresco e caramba, eu tenho que lutar mesmo. Eu tenho aqui os meus filhos, tenho aqui os meus pais, a minha família toda, a minha avó. Eu tenho que conseguir. E eu sinceramente acho que até ao dia de hoje ainda não me caiu a ficha do que realmente o que eu passei. Porque aquilo foi tão fugaz que eu ao terceiro tratamento eu já não tinha nada.
Eu já estava limpo. Melhor assim, não é? Sim, mas percebes? Porque depois eu entro lá e vejo pessoas, pá, mal. Sabes, eu entrava na sala de tratamentos e pronto, eu meti aqui um catéter, porque às vezes as veias podem secar e é mais difícil, eu meti aqui um catéter com um tubo, epá, já nem sei se foi aqui, já nem sei. Eu acho que é aqui, já não sei. Mas meti um catéter com direção à jugular, com um tubo à jugular. E eu fazia o tratamento, ficava lá, que eles têm lá um produto que nos dá mesmo para cair, sono, e eu fazia, eram 3 horas e meia, 4 horas, e eu ficava lá e ficava mesmo a dormir. A minha mulher sempre ao meu lado, eu ficava lá, às vezes ela ia ao Corte Inglês, porque é ali perto, porque ela ia estar ali 4 horas, e eu ao Corte Inglês, ia passear, eu ficava lá. Continuavas ali tu, feito mariquinhas, como tinha mas ali não tinha o pé partido. Ali estava bom. Já deu o pé partido, ele está a dormir! tem os ossos todos bons. E eu, pá, via lá pessoas, tipo, a desmaiar, a cair, não é fácil, não é E fácil. pessoas sujeitas ao tratamento durante... Sim, durante muito tempo. E eu cheguei ali, eu tive que fazer 12 tratamentos, 12. E eu fiz o primeiro, e quando tu... Semanais? 15 em 15. 15 em 15. 15 em 15. Eu continuei a treinar, com algumas exceções em alguns exercícios, mas eu continuei a treinar. Eu pedi para treinar. Eu disse, pá, eu não posso sair da minha rotina. Eu faço os tratamentos à quinta, sexta-feira e sábado eram os dias que a gente sentia mais em baixo, domingo era o dia de jogo, segunda-feira era a folga, terça-feira estava a treinar. Terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta. Quinta-feira, tratamento. Isso também te ajudava a não pensar Sim, demasiado. eu entrava ali, sempre normal. E mesmo lá dentro não se falava muito de doenças. As pessoas estão lá, mas não se fala. Falas de outras coisas, falas... Não, eu sinceramente eu nem falava muito, porque eu entrava ali e ficava com o doutor do clube, às vezes aparecia lá quando tinha tempo, porque ele também tinha a vida dele e as clínicas dele. Falava com a minha doutora, porque ali o procedimento normal que eu fazia era, chegava, análises, consulta, tratamento. Sempre. Porque fazes análises para ver se o teu corpo aguenta com o tratamento, porque aquilo é forte. Depois mais à consulta para falares com a doutora, para a doutora dizer em que estado tu estás. A doutora admitia o tratamento, eles faziam o tratamento, depois chamavam-te, ias ao tratamento, 4 horas. E depois, à quinta-feira, saía do tratamento e ia para o curso de treinadores. Ias para o curso de treinador? Porque ainda por cima estava a fazer... Aproveitei, era a terça e a quinta. O Nuno chegar às aulas e a minha mãe... Bem, eu estive um dia e o Nuno a pensar... Olha, o meu foi todo a dormir. Não, porque... mas pronto, tirava-me de alguns pensamentos negativos que eu possa pensar. Sim, tiveste a tua vida ali para também... Fiz a minha vida normal. Tu realmente és muito positivo e isso ajuda. Sim. Mas tu és uma pessoa... Tens fé em ti ou tens fé em algo superior? És uma pessoa de fé? Tenho fé em mim, mas também tenho fé superior. Pronto, mesmo com toda essa fé, repara, tens essa fé superior, mas vamos recapitular. Tu jogas só meia época em 2018, 2019 porque tens um problema de saúde. Depois jogas meia época sem público em 2020 porque o mundo tem um problema de saúde. Depois chegas à época 2020, 2021 e pensas, agora estou saudável, está tudo bem, e o Vitória é despromovido à 3ª divisão. Quando é que tu olhaste para cima e disseste, pá, ouve lá, estás a gozar comigo, não estás? Essa época que eu faço meia época foi quando apareceu a doença. Depois fiquei quase um ano inteiro sem jogar, porque são 6 meses de tratamento. E faço a pré-época, atenção, e estamos a falar que eu, Nuno Pinto, com os tratamentos engordei 12, 13 quilos. Não engordei, estava inchado. E então tive que fazer trabalho extra. Para mim, eu treinava de manhã e tarde, e à noite jantava e andava lá aqui em Setúbal a correr. Andava lá a correr sozinho, porque eu tinha que fazer mais para poder chegar ao nível deles. Certo. Se eu fizesse o mesmo que eles, ia demorar muito mais tempo. E depois eu lembro-me, acho que é em novembro, sou titular na Primeira Liga. Por isso é uma coisa que me orgulha dizer, sinceramente. Menos de um ano depois. Menos de um ano depois. É uma coisa que me orgulha dizer porque estamos a falar ao mais alto nível. Não estamos a falar, com todo o respeito, não estamos a falar de divisões secundárias. Estamos a falar de Primeira Liga. Sim. Primeira Liga. Isso faz com que eu acredite em mim mesmo, acredite numa força superior, que é Deus. Mas requer trabalho e deixa-me orgulhoso porque meti a minha meta com a ajuda da minha família, com a ajuda de toda a gente, mas é aquilo que eu quero, é aquilo que eu vou lutar. E é aquilo que eu fui. Os teus colegas a partir daí têm um bocado de vergonha de se queixar de alguma coisa ao pé de ti?
Eu acho que tiveram. Eu acho que tiveram. Paulo, nós estamos um bocadinho aqui a perto. Mas olha que tu estás a gozar, mas eu sentia isso. Eu às vezes sentia um colega meu que estava com alguma dor e ele ia a falar e via-me e saía para dentro e depois só ia quando eu já não estava lá. Mas é verdade. Porque a pessoa vai... Pá, dói-me tanto aquilo. Olhava para mim... Dói-me a alma, me dói-me a alma. Pá, já não dói nada, cara. Foi, Nuno, como é que estás? Mas é verdade, porque às vezes as pessoas dizem assim, estou assim, estou assado. Pá, eu só convido essas pessoas que dizem que está tudo mal a ir passarem um dia ao IPO de Lisboa. É que estou a ver o Nuno chegar ao balneário e está lá um tipo a dizer: ei, pá, estou aqui à rasca do pé. Olha o Nuno! Olha para isto, pá, impecável, pá! Nunca me senti melhor! Tem os tipos a avisar, lá está, como na pasteleira que vem a polícia. Olha lá, vem o Nuno! Não, mas a polícia entra. Só quando a polícia chega ao local do crime, já toda a gente sabe. Já passou por 3 sentinelas. Exatamente. Eu estou a dizer, já agora foi. No clube estava lá uma sentinela no corredor. Pá, vem o Nuno, calem-se todos os gajos. Bem, vamos então falar de novelas. Mas era um bocado assim, mas pronto, foi bom, já passou, Boa. já não penso mais nisso, não me faz confusão nenhuma falar sobre isso, porque hoje, infelizmente, é o que se fala mais. Sim. Mas a medicina mudou completamente, há muitas maneiras de se fazer, se não dá de uma maneira, faz-se de outra, se não se faz de outra, faz-se de outra, por isso há que confiar na medicina. Acreditar sempre, não é? E eu acho que, como tu disseste há bocado, para tudo na vida, mas neste tipo de situações é o positivismo. Positivismo, aceitares aquilo que tens e meteres a meta. Eu vou conseguir. E por muito que passes mal, tens de ser, eu vou conseguir. Eu tive noites, que eu acordava, não tinha sono, não conseguia dormir, normal, e ia ao quarto dos meninos. E dizia assim, pá, vocês não merecem, eu tenho que estar aqui por vocês. Eu tenho que dar o meu máximo, eu posso estar a cair, mas eu tenho que me levantar no dia a seguir de manhã e vos levar à escola. Porque vocês não merecem o que eu estou a passar, não merecem. E eu todos os dias fazia a minha vida, levantava-me, levava-os à escola, ia tomar um pequeno almoço, levava um, levava outra. A minha mulher dizia assim, opá, deixa estar o menino, estás cansado. Não, eu acordo de noite, eu acordava 3 vezes de noite para dar leite, para me dar a fralda, porque eles não mereciam. E ficava a olhar para eles, e disse, pá, eu vou conseguir por vocês. E consegui, e vamos embora. É assim, é aceitar aquilo que tens, porque há muitas pessoas que têm vergonha. O ter um cancro não quer dizer que tu não te cuidaste. Não quer dizer isso. Como outro tipo de doenças, um cancro não é, olha, tu não te cuidaste. Não. É pá, acontece. De uma maneira ou de outra acontece. E acho que tem muitas pessoas que têm vergonha de dizer o que têm e que não são fortes o suficientes para dizer assim, eu vou conseguir. Quando tu dizes assim, vou tentar, não consegues. Não consegues. Tens de dizer, eu vou conseguir. Tu vais jogar contra o Benfica. Se tu disseres assim, eu vou tentar ganhar, vais levar 3 ou 4. Mas se tu metes na tua cabeça, eu vou conseguir, não quer dizer que consigas, mas estás mais perto. Bom truque para o Benfica agora. O balneário do adversário. Vou tentar ganhar. Tentem. Assim sabem que agora já estou a ver. Vocês agora vão passar esta imagem para todos os clubes que ganham contra o Benfica ou contra o Porto. Na vida em geral. Digam tentar. Imagina, são pessoas para amanhã eu fico descomprometido, vou andar na rua a dizer assim, mulheres, tentem. Vejam lá se conseguem levar este pedaço ao caminho. Vão levar 3 ou 4. Sem tirar. Vocês estão sendo demasiado gráficos já. Isto até para mim às vezes é demais. Olha, ainda bem que estavas a falar aí de colocar metas e por aí fora. Esse discurso todo de positivo não funcionou muito bem porque tu, depois de deixar de jogar futebol, começas também uma carreira como treinador de futebol. Sim. E começas um projeto no Olímpico de Montijo. Que é um clube que pertence a um investidor chinês. Sim. Tu saíste quando estavas em segundo lugar, estavas a poucos pontos do Barreirense. A 2. 2, não é? E sim, passámos para segundo no jogo que eu saí, para empatarmos em Palmeiras. Pronto, estavas em segundo lugar, só que não punhas os jogadores, também eles chineses, que o investidor lá tinha posto a jogar. Tu, só para ver se aqui seja descendente, tu quando vais à loja dos chineses compras artigos da Polónia, ou da Bulgária, ou da Ucrânia, não? Porque é que vais treinar um clube que é de ti para um chinês e depois somente a jogar a malta do Barreiro? Não. Eu meti muitos chineses, vou ser sincero. Eu sou o bom chinês que eu meti menos tempo, que era um ponta de lança, e eu vou-te explicar porquê. E tu vais-me dar razão. Opa, calma, agora... Pumba, logo, não vais tentar dar razão. Não vais tentar. Não, vai-me dar razão. Exatamente. Eu quando falei com ele, quando cheguei lá, com esse chinês, o que jogou, fez um jogo, e por incrível fez um jogo, marcou 2 golos.
Não me estás a ajudar a tua situação. ou Não, não, mas eu vou-te dizer. Então, e eu cheguei à beira dele e disse assim, Diogo, porque há uns que os nomes mais complicados, eles chegam aqui e trocam os nomes deles para Arranja português. um nome português para ser mais fácil. Diogo, diz-me uma coisa, então qual é a tua posição? Eu sou avançado. És avançado. O ano passado jogavas aonde? Epá, jogava na China. Mas jogavas o quê? Futebol salão. E era guarda-redes. E assim, e agora és avançado. Em que futebol? Sou. E assim, e jogas com os pés. Jogo. Então anda aqui. E daqui para aqui, esta distância, a minha e a tua. Então olha, vamos fazer passes. E eu mandava-lhe uma bola picada e ele não jogava com os pés. Era com a canela. Eu não posso jogar, não for um jogador desse a jogar, pá. Fazer-me passes de Então, canelas. pera, a tua questão é outra. Então como é que ele marcou 2 gols no primeiro jogo? O primeiro, o gajo chutou, o guarda-redes defendeu e quando defendeu, ao cair para cá, a bola rodou para lá e ele encostou. O outro gajo chutou, bateu na barra, ficou ali e ele de cabeça encostou. Mas marcou! Estava lá! Ok. Eu não posso pôr um jogador desses, não tem hipótese. Porque se me disseres assim, Nuno, é para andar aí, nós tínhamos equipa para andar ali e meter os chineses todos, os jogos todos, não ias ganhar. Metes-os a todos. Quando à partida metes o tal objetivo, que é subir de divisão, então tens que meter os melhores. Ou pelo menos o que eu entendia que eram os melhores. Não era o que eles entendiam, Sim. é o que eu entendia que eram os melhores. E bem ou mal as coisas foram correndo. Foram correndo, fomos ganhando. Primeiro, segundo, primeiro, segundo, primeiro, segundo. Eles entenderam, não este, porque eu disse-te, isto ali no Montijo é uma complicação desgraçada, porque quem tem a escritura neste momento é um chinês e quem me está a pagar os salários e paga as despesas todas do outro clube é outro chinês que já pagou ao outro chinês, mas ainda não fizeram a escritura. Isto é chamado negócio da China. Então, não é? É um negócio da Epá, China. eu não sei se é da China ou se é do Japão, Não mas sei, eu não sei, menina. Eu não sei. pá, muito, muito complicado. E o chinês que paga os salários e que ainda não fez a escritura, quem mandar no clube diz, olha, manda o António embora. E o outro do outro lado diz, não, quem manda sou eu. Epá. Não, estou a ver a imprensa local no Montijo a dizer, bom, e os pinos iniciais do Olímpico de Montijo são... Exatamente. Sim. Há lá um jogador, eu tive a ver o plantel, só para os jogadores que devem entrar. Há lá um jogador que se chama Chico Shen. Sim. Que eu acho que é um jogador que tu devias sempre pôr a jogar em dezembro, porque é uma altura de Natal. E esse Chico jogador, Shen. mas esse jogador aleijou-se agora, no joelho. Mas aleijou-se ou é Mariquinhas? Não, Mariquinhas sou Como só é que eu. tu sabes ver isso? Mariquinhas sou só eu. Tu sabes ver isso? Não, mas aleijou-se mesmo. Aleijou-se no joelho e vai parar. Porque ele punha-se a fazer malabarismos. Pois, quer saltar da prancha. Exato. Tu usas isso alguma vez como palestra inicial? Do género, vou contar-vos a história da minha vida e quando acabas dizes, agora, qual de vocês é que tem lesões? E tens Não. a equipa o ano todo a funcionar. Não. Porque se as pessoas têm vergonha... Não, porque eles olhavam e às tantas e nem queriam jogar mais. Então o gajo precisa de jogar. Estou a ver o Nuno no meio do treino. O que é que foi, pá? Olha, tipo a mostrar o sítio onde tinha o papo. Olha lá aqui, estás a ver isto? Estás a ver como aquela malta que faz tipo, eu estive na Guiné, pá, olha aqui. Yeah. Angola 1975. Amor de mãe. É mostrar a lesão. Não, mas não. Não, faz essa é convinha não Mas dizer pronto, isso. então não foi o caso de xenofobia. Não foi. Não. Foi. É mesmo talento. Foi, eu não sou muito de ter que me justificar. Não sou muito de me justificar a eles, mas eu posso me justificar a vocês. No fim, quando eu vim embora, é a decisão deles, está tudo bem, sim, ligo, não há problemas, é as vossas decisões, a melhor sorte do mundo para vocês. Mas quando vim, o gajo vai ver o que é que fez. Tirando esse chinês, que era guarda-redes e ponta-lança, nem sei o que é que ele era, os outros 2 chineses tiveram os mesmos minutos que outros jogadores normais. Claro que tu tens uma base, depois dessa base podes mudar 1, 2 ou 3, mas a base, a espinha dorsal mantém-se. Os chineses tiveram muitos jogos, muitos jogos, muitos minutos. Inclusive houve um que já estava lá do ano passado, em menos de metade da época já tinha mais minutos que o ano passado. Enfim, Por pronto. isso, não importa. Se calhar foi o guarda-redes. Mas ainda a tua fase... Estão em terceiros. Antes de passarmos aos objetivos. Vamos embora. Vamos passar aqui então, depois de... Vamos à tua embora, mudança. vamos A tua embora que eu mudança tenho maior. agora uma consulta ao 12h30. Vamos lá embora, está a despachar. Está a despachar. Pronto, então, entretanto, tu começas também a trabalhar então no mercado imobiliário. Sim. Como é que surgiu esta opção? Porque é que optaste por aqui, não é? Sentiste que era mais fácil, já estavas habituado a trabalhar em grandes áreas? Não, surgiu a oportunidade através de uma pessoa amiga
essa pessoa veio falar comigo, insistiu, não era de todo aquilo que eu imaginava, não era de todo, mas a pessoa insistiu, e eu fui lá reunir com ele e falei com ele e disse, pá, experimentas, se gostares continuas, se não gostares também não estás a fazer nada. E eu assim, sim, mas é verdade, eu tenho mente aberta, disse, vamos lá. Calma, antes, depois de gozares, mente aberta, salve seja. que assim vinha... Está a fazer ressalva. Estás a defender, é um defesa. Claro, então, lateral esquerdo, pensa o quê? Ou a bola ao jogador. Passa a piada, não passa o homem. E eu, pronto, vamos lá experimentar. E nas primeiras semanas, acho que tive a felicidade de ainda usar o meu bom nome em Setúbal e fazer logo um negócio grande. E a partir daí, afinal isto pode dar. E pronto, continuei, depois conheci pessoas extraordinárias que me ajudaram em tudo, que me deram a mão. E continuei, depois como te disse, é um negócio de pessoas, é um negócio para pessoas. E eu gosto de falar, gosto de estar com as pessoas, aliado às pessoas que me deram a mão. Tudo foi... E competitivo como tu és, estás nisto para ser o Jorge Mendes do imobiliário? Não penso nisso ainda, porque tenho muita pouca experiência. Não penso nisso. O que penso é ajudar quem me ajudou e as coisas deixar as coisas fluírem. E depois, se der para ser o Jorge Mendes, vamos ser o Jorge Mendes. Mas se não der, sou o Mino Raiola. E há hábitos do futebol que continuas a manter, que ainda mantens, né? Agora nesta tua nova profissão. Imagina, cada vez vais mostrar uma casa a um potencial cliente, antes de entrar, dás aquele pulinho, vences-te e apontas para o céu? Não, uma agente de costas. Eu perguntei, é para dar sorte. Não, estou a brincar. É para dar sorte? Não. Não. Quando é em Setúbal, por norma as pessoas conhecem-me e é inevitável que venha a conversa de futebol, inevitável. E pronto, utilizo também um bocado o meu nome para poder vender, para poder angariar, para poder fazer algum tipo de negócio. Mas não tenho grandes superstições, como também não tinha quando jogava futebol. E eu costumo ter uma máxima na minha vida, que é o que tiver que ser é, e o que não tiver que ser não é. Não há problema. E passando agora aqui à fase dos objetos, né? Superstições não tens, mas objetos que tu guardas e que te acompanham durante a mudança, ou que te fazem lembrar das mudanças que tu fizeste e daquilo que tu foste e daquilo que ainda vais ser. Olha, eu tive muitas. Tenho muitas lembranças lá em casa. Eu tenho uma bola, não é de ouro, mas é uma réplica de uma bola de ouro e posso-te mostrar. Só que era muito grande para trazer e pesada. Foram os sócios que me deram, do Vitória. Como jogador do ano. Giro. Como jogador do ano, foram os sócios que me deram. Mas acho que isto aqui representa bem, este aqui representa bem aquilo que foi um bocado a minha carreira, que é um prémio de jogador da Liga NOS. Representa bem, e depois isto trouxe também da Liga 3, porque foi a última liga que eu joguei. Por isso trouxe estes dois. Como é que é para um jogador da Liga NOS, de repente, foi uma despromoção, mas tu decidiste ser fiel ao Vitória e ficar. Sim. Como é que um jogador da Liga NOS, de repente, está a jogar no mesmo clube, mas de repente entra na Liga 3? Houve muita gente a saltar fora do barco, provavelmente. Sim, só ficámos 4. Que foi eu, o Semedo, o Zequinha e o Mano. Foram os 4 que ficámos. E tu podes não te acreditar, mas eu tive algumas propostas, tive algumas abordagens de Primeira Liga. Não, estamos a falar na altura, eu tinha 34 anos. Também já não iam aparecer o Porto, o Benfica e o Sporting. Certo. Mas tive algumas abordagens da Primeira Liga. E não esquecer que o Nuno Pinto tinha vindo da doença. Por isso ainda havia a dúvida, será que dá, será que não dá? Certo. Mas tive 3 propostas da segunda liga, imediatas, para ir. E eu fiquei a pensar e disse, vou para lá, ou fico aqui. Eu sabia que ficando no Vitória ia ficar sem receber, isso eu já sabia, era ponto assente. Só que depois vem o amor pelo clube. Eu fiquei doente, o clube tem sempre do meu lado, os adeptos do meu lado. Eu precisei de qualquer coisa, toda a gente estava aqui em Setúbal para me apoiar. Aliás, eu li alguns que o Vitória continua-te a pagar enquanto sim, mas isso, se vocês quiserem falar sobre isso, a gente pode falar sobre isso, que isso é outra história. Ok. Mas podemos falar. Não. Falar, mas aí eu vou ter que falar mal.
Isso é o que vocês querem. Já vamos lá. Atenção, Já vamos lá, já vamos atenção. lá. Mas pronto, isso... Eu falei com a Cátia, com a minha mulher, e disse: está na hora da gente retribuir alguma coisa que o clube me deu. Então vou ficar. Mas mesmo assim, fiquei. Eu vou-te dizer, no dia 31 de agosto, que é quando fecha as inscrições, eu tenho as 3 propostas para escolher. As pessoas a ligarem: Nuno, tens de decidir, Nuno, como é que é? E eu entro no estádio, e estou às 9h30 da noite, já escuro. Eu entro dentro do estádio, olho, o silêncio. Eu, o Semedo, Zequinha, entramos no estádio, olhamos, um silêncio. É assim, foda. E depois dá um sino. Pim, pim. Vamos ficar aqui. E falamos com o treinador. Disse, pá, podem nos inscrever, a gente fica aqui. Ficámos ali e ficámos 8 meses sem receber. 8. Emprestar dinheiro aos miúdos, emprestar dinheiro ali, às empregadas. Isso depois é o outro lado do futebol, né? De repente vês pessoas que já mal têm o que comer e Sim. então, não é aquele lado que ninguém fala. Ninguém fala, não, mas pronto, depois nós lá dentro, bem ou mal, fomos nos arranjando. E depois entrou este tal investidor que depois chegou e deu todas as condições. Para casa na ordem. Todas as E condições. depois traz-nos o objeto já Depois ligado. eu estava agora, aqui com a esperança... aos Jorge Mendes do imobiliário. Não, estava com a esperança de chegar aqui e ter alguém para pôr a casa à venda, por isso é que eu trouxe os contratos. Assim, Não, tens esse já duas está. pessoas, uma já angariada. Uma já está. Epá, vê lá se o Daniel tem O Daniel- negócios Opa, de imobiliário. eu posso pôr, mas depois vou morar para onde? Também há que ter aqui uma Não, situação. não, mas é? a gente... Não, calma, a gente tem os timings. Se tu metes a tua casa à venda, a gente procura outra. A gente Ah. chegar a dizer, Joana, temos que ir embora. porque Olha, entre que tive lá um convidado vendi no a casa. podcast. Epá, estava lá um convidado e eu achei Opa, que era... muito simpático. Eu nem estava a contar. Pá, mas ele realmente tem razão. Se calhar devíamos ir morar para baixo da ponte. Não, nunca. Isso Arranjamos não. outra, arranjamos outra. Claro. Já estou a ver. Oh, ele já está aqui com coisas. Isto é coisas do Não, futebol. tem tudo já. Está a fazer aqui um carrossel de casas. Ele vai-me obrigar a comprar tudo, compras a mim e não saímos disto. Oh, sim. Daniel, Entretanto, a moras casa tem aonde? um passo Moras para em Lisboa? três. Bora Lisboa. É muito caro, tens que ir para a margem sul. Opa, isso vai-me sempre sair muito caro a nível de custo em horas perdidas no trânsito. Não, mas pronto, trago isto. Depois, Daniel, quando acabar a entrevista, Está bem, a gente está bem. fala Eu, mais a ver bocadinho. se, eu assino normalmente com o Fazemos dedo. É assim com o dedo. Isso Olha. não faz mal. Isso. Vamos ao algoritmo. Vamos embora. Sim, nós temos aqui sempre uma fase que é um algoritmo que nós desenvolvemos, uma ferramenta informática super sofisticada, como tu vais ver, que pega em algumas informações dos nossos convidados e dá-nos 3 hipóteses de vida que eles podiam ter seguido se tomassem outras decisões ou se fizessem as coisas ligeiramente diferentes. Portanto, nós vamos dar 3 hipóteses, e tu dizes já se te identificas com alguma ou não. Se não fosse jogador. Se não fosses, pode Ou ser também, várias coisas. relacionado, Pode ser pode várias ser- coisas. São várias ramificações diferentes que a tua vida Sim, tem. sim. Então vocês vão me levar para onde é que vocês querem. Exatamente. Sim. Quer dizer, não, ponto, tu é que vais Ou tu escolher, é que vais atenção. escolher. Vamos a isso? Força, começa tu. Então vá, começo por aqui, por baixo. Nuno torna-se um guru do mercado imobiliário, mas não vende casas. Nuno cobra comissões milionárias só para estar na piscina a falar ao telefone, aproveitando a linguagem futebolística para desbloquear negócios complicados. Uma vez convenceu um comprador que disse: mas esta casa não tem o bom pé direito, Sr. Nuno. Respondendo: olha, nem eu, e fiz uma carreira do caraças. Essa é a primeira hipótese. primeira. A segunda é, Nuno abraça efetivamente o ramo imobiliário, mas revoluciona a angariação de imóveis. A cada cliente a quem angaria uma casa, desafia por uma peladinha dentro da mesma casa. Se o Nuno vencer, a sua comissão duplica. Se perder, abdica da comissão. Essa é uma segunda hipótese. Segunda. É a segunda, ainda há uma terceira. Terceira. Nuno dedica-se em exclusiva à carreira de treinador quando recebe um contrato milionário da China. Infelizmente, a equipa perde os jogos todos por falta de comparência, porque Nuno não mete os jogadores chineses a jogar, de maneira que só entra em campo com 5 brasileiros e um argentino. Vendo que iria perder o seu contrato, Nuno cede à razão e toma a decisão óbvia. Inscreve-se como jogador-treinador e assim a equipa já entra com 7. Chineses é que nem pensar. Pronto. Isto era a terceira hipótese. Opa, eu para ser sincero, eu ia para a terceira, mas tenho que ir para a segunda. Tenho que ir para a segunda. A comissão duplicava se me ganhassem. Se eu ganhasse. muito positivo em relação às... Claro, era ele escolher os clientes, não é? De repente aparecia lá o Cristiano Ronaldo, quer comprar uma casa. Olha, eu a ti não vendo. Eu a ti não. Epá, não, não. Mas repara como Ia ele disse fazer logo, ó Daniel, tu olhou para mim e disse logo, ó Daniel, tu não queres vender... Hã? Não, mas isso já falámos. Isso a gente já vai falar sobre isso. Ok. Em off.
Então a segunda. Era Bem, a ganhavas comissões, pois, exatamente. Já está Exatamente. peladinha com... E eu depois, tu pensas que eu sou o quê? Ia escolher logo aquelas pessoas de 70 anos. Claro. Ora, claro. eu 1 contra 1, campo inteiro. Mas ao Dona Alzira, ao menos tem que se levantar, está bem? Tens pelo menos parecer um bocadinho digno. Eu posso ter de cadeira de rodas, podes ir como tu quiseres. Muito bem. Não pode entrar é de carrinho, mas cadeira de Não, rodas. exatamente. Agora de cadeirinha, eu até jogo de Cadeirinha de cadeirinha. Eu jogo de cadeirinha. Fez-me aqui uma entrada de cadeirinha de rodas ao tornozelo. Olha, Nuno, passou a correr. Muito obrigado por esta conversa. Nós vamos acabar como normalmente terminamos, que é pedindo o seguinte aos nossos convidados, porque obviamente, como é um podcast sobre mudança, e tu fizeste bastantes mudanças, algumas porque escolheste outras porque as tiveste de fazer. Se tivesse um amigo que estivesse em processo de mudança, que não tivesse coragem para mudar, que lhe acontecesse algo que ele tivesse de mudar a sua vida e te pedisse um conselho, que conselhos é que tu darias a essa pessoa? Olha, eu vou dizer, depende sempre de qual é a mudança. Mas vamos dizer que é uma mudança que ele está na dúvida se tem que a fazer ou não. Eu sempre ouvi a minha avó a dizer, quem muda, Deus ajuda. O conselho que eu dava era, ou vou outra vez dizer, depende sempre da situação, mas o conselho que eu dava era, fecha os olhos, acredita naquilo que tu vais fazer e vai em frente. Porque não mudas, vais ficar na mesma, vais ficar ali naquele buraco, naquela bola. Sim. Se mudas, para pior provavelmente não vais, só tens a melhorar. Por isso, fecha os olhos, acredita e vai em frente. Eu espero. Pelo menos o segundo convidado Sim, que diz isto. que usa a expressão fecha os olhos e vai. Eu imagino sempre a pessoa a estatelar-se com a primeira árvore que aparece à frente. Não. Imagina que Fecha os olhos e- o Nuno apanha uma pessoa desesperada à beira de um precipício. Pá, fecha os olhos O e outro avança, disse. vai, deixa-te ir. O outro disse isso. A equipa estava mal, nós estávamos no precipício. E o que é que fizeram? Demos um passo em frente. O João Pinto, o lateral direito do Porto. Pronto, é isso. Eu espero que o Nuno não esteja a estar na rua Um neste lateral, dia. claro que ele termina isso com uma frase de um lateral. Exatamente. Um defesa sempre. Da minha cidade. Exato. E da tua cidade. Nuno, muito obrigado. Obrigado eu. O Nuno também costuma sempre acrescentar uma forma excelente também para mudar de vida é, primeiro compras uma casinha. Não. Mas e antes de eu me despedir, Daniel, Diz. depois eu lhe falar. Está bem, não, está bem. Parece Tá bem, isso. Marcação. tá bem. Marcação ao Por mesmo. isso- Agora vais, ele vai atrás Por de isso, ti. Cláudio, ainda não Homem, me homem. despeças. Nós os dois podemos despedir, que já falámos. Exatamente. Já tínhamos resolvido. E agora começa o Daniel, podcast. Daniel, Agora não te despeças de Sim. mim, que ainda vamos falar É, ali. Portanto, olha, quanto a Tenho aqui nós, um meinho para o quanto a resto nós do até dia. para a semana, se quiser continuar, vai começar o podcast Apartamentos e Vivendas. com Exatamente. Nuno Pinto e Daniel Leitão. E se tiverem uma casa para arrendar, entretanto Exato. é possível que eu vou precisar de uma, está Pronto, bem? Portanto, quanto a mandem nós- as sugestões. Até para a semana. Até para a semana. Que vida é tua? Que vida